Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Estou feliz por mais uma vez estar na casa e na presença do Senhor. Primeiramente quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com a responsabilidade de trazer essa palavra. Isso para mim, na minha vida, é cada vez que eu estou no altar do Senhor, um cumprimento de promessa na minha vida. Se você não acredita nas promessas do Senhor, você passa a acreditar, querido. Porque o Senhor, Ele cumpre promessas. Aquilo que o Senhor disse para Abraão, Ele falou: Abraão, daqui a tanto tempo, tantos dias, eu vou voltar aqui e Sara vai estar grávida. E ele voltou e Sara estava grávida. Estava com Isaac nos braços. Então que você acredite nas promessas do Senhor na sua vida. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que é meu tio. Que o Senhor venha abençoar o Senhor, seu ministério, ministério da minha tia. Louvar a Deus pela vida da minha prima Karine, que nos convidou. Que Deus venha abençoar. Estou acompanhado da minha esposa, da minha filha. E Deus é bom, querido. Deus, Ele é bom. Quando eu cheguei aqui, a gente já estava no início do louvor. Estava cantando um louvor dizendo família... Né? Como é que é o louvor? Pode sonhar. Vamos cantar um pedacinho desse louvor? Oh, glórias. Deus está trabalhando, querido. Alamante ou calabasub reg. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Aleluias. Seu filho vai voltar. Pai, da mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou, o novo de Deus chegou, o novo de Deus chegou. Você acredita no novo de Deus? Oh, aleluia. Você crê no novo de Deus? Tem novidade de Deus chegando para a sua vida hoje. Glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, querido. Livro de 1 Reis. Pode até ficar nesse louvor mesmo, querido. Glórias a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Todos acharam? Amém? Quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos que estão aqui. Glórias a Deus. Deus é bom. Acho que o senhor nem lembra de mim, né? Era criancinha, estava aqui. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Glórias a Deus. Diz assim um texto: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e se esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Até aqui, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que começa a falar da vida de Elias. Na verdade, começa o início do ministério do profeta Elias. O contexto que esse profeta está, nós sabemos que tem um rei chamado Acabe, que ele está reinando o povo de Israel nesse período.
E sabemos que esse rei, a Bíblia vai dizer isso, que esse rei, ele peca mais do que os outros reis que foram antes dele. Ele é o nono, se eu não me falha a memória, e os 8 reis que passaram, ele conseguiu fazer coisas piores do que os outros. E sem contar que ele ainda vai fazer uma aliança errada, ele vai casar com uma mulher chamada Jezabel, que é filha de Etibaal, que tem por Deus Baal. Então eles adoram, então ele está trazendo uma adoração para dentro do povo de Israel. Ele está dividindo a adoração. Então nesse momento Deus vai começar a levantar um profeta. Porque uma coisa que Deus nunca vai permitir é que a adoração da igreja, a adoração para ele seja dividida, seja quebrada. Deus não permite que nada venha atrapalhar a adoração que é para ele. Porque esse rei aqui, Acabe, quando ele se ajunta, quando ele se faz essa aliança com o rei, com essa mulher Jezabel, que ele começa a trazer o rei de Baal, Deus de Baal, para dentro do arraial do povo de Israel. A gente sabe que Baal, ele é o Deus da fertilização, eles chamavam disso. Chamavam também que era o Deus das nuvens, eles acreditavam nisso. Então quando eles olhavam o fruto da terra nascendo, em vez de eles adorar a Deus, eles adoravam Baal. Quando eles olhavam a Deus derramando a chuva, eles em vez de adorar o Senhor, estavam adorando a Baal. Então Deus estava olhando essas coisas. Porque uma coisa que você precisa entender é que lá no céu tem um vigia. Alá Massub Reg. Lá no céu tem um vigia que ele consegue olhar tudo. Você vai lembrar de Noé, quando o povo estava se corrompendo, aí as pessoas achavam que estava tudo certo, mas Deus estava olhando. Deus estava olhando o povo se corrompendo, mas no meio daquela corrupção ele achou um justo. No meio do Brasil, o Brasil pode estar um caos, mas se você for justo, Deus vai guardar você e sua família. Se você for um justo, Deus vai botar você numa arca. A tempestade pode vir, a pandemia pode chegar, o que for que tiver que chegar, mas você vai estar guardado. E a sua família também vai estar guardada. Você não vai estar só. Mas você precisa entender o seguinte: a vida de Noé só deu certo, se você vai olhar no texto, porque Noé ele cumpriu tudo aquilo que Deus determinou para ele. Olha só, Noé, vem cá, você tem que revestir a arca por dentro e a arca por fora. Tem que ser de 3 andares, tem que colocar janela no céu, tem que colocar a porta do lateral. Você percebe que Noé ele vai fazer tudo aquilo. Por quê? Porque Noé não era construtor, Noé era lavrador. Então eu quero te dizer logo uma palavra logo nessa primeira oportunidade. Querido, você não entende de guerra, mas Deus entende. Você não entende de tempestade, mas Deus entende. Então, querido, entenda uma coisa: deixa Deus falar com você, deixa Deus conduzir a sua vida, porque você vai chegar do outro lado. Aleluias. Oh Deus, glória a Deus. Então aqui Elias, ele está dentro desse cenário, um cenário complicado, sendo que Deus vai levantar um profeta. Mas esse profeta aqui, ele não tem nome, ele é um tisbita. Você não consegue achar essa cidade dentro do mapa de Israel. Ou seja, Deus está levantando um profeta que não tem genealogia. Um profeta que não tem nome, um profeta que ninguém sabe de onde veio. Um profeta que não vem, a Bíblia não diz quem era o pai, quem era a mãe. Então eu vou aprender uma coisa: para Deus me levantar eu não preciso ter nome. Para Deus fazer algo sobre a minha vida, eu não preciso ter genealogia. De repente você está pensando assim: para mim entrar nesse emprego eu preciso de um pistolão. Para mim entrar lá eu preciso... Não, você não precisa de nada. O que você precisa está aqui nessa noite, que é o Senhor Jesus. Ele te bota onde Ele quer, Ele abre a porta que Ele quer, Ele faz da sua vida aquilo que Ele quer fazer. Alá baixou nerrante. Você precisa entender isso. Você não tem nome, mas Deus tem. Você não tem ninguém, mas você tem Deus. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aonde você não chega, Deus chega. Aonde a sua voz não alcança, do Senhor alcança. Aleluia. Porque Ele é Deus. E Deus está chamando um profeta chamado Elias. E está dizendo para ele: vamos lá. Eu acho interessante porque Elias ele vai entrar num lugar, ele está entrando num palácio. Elias não está entrando em qualquer lugar.
Elias está falando com o rei de Israel, um rei que estava desviado, mas era rei. Então ele está levando Elias para falar com o rei Acabe. É difícil você entrar em certos lugares, mas Deus te coloca onde Ele quer. Às vezes você está olhando e está falando assim, Deus, não tem como eu entrar ali. Não tem como eu acessar ali. Deus está dizendo para você, para alguém nessa noite, dizendo, tem. Porque eu sou Deus. E Deus vai levar Elias. Aí eu acho interessante que Elias, ele vai chegar na frente de Acabe e vai dizer assim, Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel. Porque Acabe estava vivendo de uma forma que ele achava que Deus estava morto. Acabe estava vivendo com adoração para Baal, o povo de Israel vivendo com adoração para Baal, achando que Deus estava morto. O Brasil, as pessoas por aí estão achando que Deus estava morto. Os engravatados lá de Brasília estão achando que manda no Brasil, mas Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. Então Acabe está dando um recado para Acabe dizendo, olha, Deus está vivo. E o recado que a igreja libera para o Brasil hoje é, Deus está vivo. Deus está no controle. Parece que Deus não está. Parece que Deus não está nesse caos que está acontecendo. Mas quero você saber que esse caos é o ambiente perfeito para Deus mudar a história de muita gente, de muita família. Porque Deus não precisa de situação favorável para Ele fazer o que Ele tem que fazer. Glória a Deus. E Deus vai dizer para ele, olha, vive o Senhor. Elias vai dizer, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Ele está dizendo, eu tenho aliança. Com esse Deus eu tenho aliança. Com esse Deus eu ando lado a lado. E ele vai dizer, ó, não vai chover. Não vai chover, nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Olha o peso que o profeta está colocando. Porque Elias, ele não está indo lá no rei Acabe dizendo assim, ó, o Senhor está mandando te entregar uma chave. O Senhor está mandando te entregar uma casa. Olha a responsabilidade do profeta. O profeta está dizendo, é segundo a minha palavra. O profeta está dizendo, é segundo a minha palavra que não vai chover. Tem hora que Deus estava dando, sabe o que Deus estava dando para Elias nesse momento? Deus estava dando para Elias autoridade. Coisa que a igreja precisa ter nesse tempo. Num tempo de caos você tem autoridade. A Bíblia diz que as portas do inferno não se prevaleceriam contra a igreja. Tem gente que entende esse texto errado. Porque porta não é sinônimo de ataque, mas é sinônimo de defesa. Sabe o que Deus está dizendo? Aonde Satanás colocar porta, a igreja vai derrubar. Aonde Satanás colocar porta, a igreja vai derrubar. Se Satanás tem colocado porta na sua família, se Satanás tem colocado porta no teu negócio, querido, você vai derrubar todas elas. Porque a porta dos infernos não prevalecerão contra a igreja. Aleluias. E Elias, ele está ali, naquele momento, profetizando, liberando aquela palavra. Elias estava no momento, no auge do seu ministério. Porque ele estava profetizando para um rei. Mas sendo que no momento que ele está ali profetizando, no momento que ele está ali dizendo aquelas palavras, Deus vai surgir com uma palavra para Elias. Vai dizer, depois, olha o que o texto vai dizer. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui. Percebeu que Deus estava com Elias? Deus não estava dizendo para Elias, Elias, retira-te daí. Deus estava dizendo, Elias, retira-te daqui. Porque Deus estava com Elias naquele momento. Mas por que Deus estava dizendo para Elias se tirar dali? Aí você vai ter que entender o texto. Porque a gente sabe que Acabe era esposa de Jezabel. Acabe era marido de Jezabel. Então Jezabel, ela tinha 400 profetas. Aí você acha, porque esses 400 profetas, você vai conhecer o texto, que eles são profetas que falam e nada acontece. Aí de repente Deus pega um profeta de lugar nenhum, coloca na presença do rei e diz, não vai chover, não vai cair orvalho, e não acontece. Então você acha mesmo que o Acabe e Jezabel queria matar ele? De jeito nenhum. O que Acabe e Jezabel queria era fazer assim, ó, tem uma cadeira agora no reino para você. Agora você vai comer da mesa de Jezabel. Alabassub reg. Alamanchou calabassub. Era isso que Acabe queria fazer com Elias. Você agora tem presença cativa, tem cadeira. Agora você tem lugar aqui no reino. Sendo que Deus estava preservando a vida do profeta.
E tem gente que não está entendendo. Por que que Deus está te tirando de alguns grupos? Por que que Deus está te escondendo, alabaçube? Por que que Deus está te tirando algumas amizades? Por que que Deus está te levando para alguns lugares? É para preservar você. É para preservar você, porque Deus ali estava preservando. E tem hora que a gente não entende. Por quê? Porque ficar no palácio é bom. Ficar no palácio seria bom, teria fama, teria Jezabel bajulando, teria Acabe bajulando. E às vezes ficar num cenário como esse é bom, mas Deus não quer que você fique em lugares como esse. Sair do meu emprego, aquele emprego que eu tenho o meu salário bom e por trás eu tenho os meus negocinhos, não dá para sair. Não dá para sair, mas Deus está falando, sai. Sai daí, vai para Querite, para você não morrer espiritualmente. Para você não cair, para você não cair. Às vezes a gente não entende o recado de Deus, às vezes a gente não compreende o recado de Deus. Uma certa feita, eu me afastei do evangelho do Senhor. Eu vou aqui contar um pouco do meu testemunho para você entender. Uma certa feita, porque Deus, quando Ele faz as coisas, primeiro Ele começa a dar sinais. É o que Deus estava dizendo aqui para Elias. Elias, se você ficar aí, você vai morrer. Era como se Deus estivesse dizendo para ele, ó, retira-te daqui, porque eu aqui não vou ficar mais. Eu estou aqui com você porque você está trazendo uma palavra minha. Mas já que você entregou a palavra, então eu estou saindo. Se você ficar, você morre. Porque você precisa entender que tem lugares que é só para você ir uma vez e ir embora. O complicado nosso é que às vezes a gente quer ficar em lugares que Deus não quer que a gente fique mais. Você está entendendo? Então, às vezes, é complicado a gente ficar em lugares que Deus não quer que a gente fique mais. Então, Deus começou a me dar flash. Olha aí, olha lá, mas sendo que a gente acha que não tá, a gente passa a não entender. Por quê? Porque a gente gosta de ficar em lugares que às vezes é bom para nosso ego, bom para nossa carne. Então, eu me afastei do Senhor. Mas quando eu me afastei do Senhor, eu comecei a sofrer algumas coisas. Porque a primeira coisa, você viu esse vídeo, a primeira coisa que Satanás destrói é a família. Por algumas vezes eu tive que me separar da minha esposa, né? Humilhações, né? Muitas coisas aconteceram. Eu ficava pelos bar da vida, eu achava que isso era maravilha. Mas sendo que eu tinha um ministério, eu tinha um chamado, Deus me usava nas palavras, nas pregações, eu falava assim, não, isso aí agora já era. Na verdade, eu estava vivendo, quando eu estava longe do evangelho, eu estava vivendo em Goló. Porque você vai lembrar que quando os anjos chegaram lá, em Sodoma e Gomorra, e os anjos vão dizer assim para Loló, retira-te daqui agora. Perceba que o texto vai dizer, está lá em Gênesis capítulo 19, retira-te daqui agora. Sendo que você vai ler o texto, você vai ver que o texto vai dizer assim, ó, e na madrugada, e logo na manhã seguinte, o anjo vai de novo falar com Ló, dizendo, você ainda está aqui? Sabe por quê? Porque ele não queria sair de lá. Porque Sodoma era bom. Sodoma é bom, porque Sodoma você não perde aquele contatinho. Sodoma você não perde aquelas suas manias, aquelas suas práticas. Aí Ló não queria largar. Ló estava difícil de largar Sodoma e Gomorra. Ló estava difícil e eu estava assim. As pessoas falavam, rapaz, teu lugar é na igreja. E eu falava assim, um dia eu vou chegar lá. Uma hora eu volto. Uma hora eu volto a me consagrar. Uma hora eu volto a orar. Uma hora eu volto a jejuar. Mas uma hora. Agora não. Deixa eu aqui para os meus bailezinhos, meus pagodinhos, minhas festinhas. Mas minha família sendo destruída. Satanás destruindo a minha família. Quantas vezes eu fiz minha esposa chorar? É difícil a gente entender isso. Olha o que Satanás faz com família. Porque eu não obedeci uma voz. Eu não obedeci a voz do Senhor. Se Elias tivesse ficado no palácio, ele teria morrido. Porque ele ia sentar na mesa de Jezabel. Com certeza. E eu comecei a passar por grandes tribulações. Né? Fui no fundo do poço. Eu recebia dinheiro, não dava para nada. Só gastando dinheiro com bebida, com farra. E nada daquilo era satisfatório para a minha família. Porque às vezes é complicado.
Você às vezes olha e vai falar assim, meu Deus. Mas às vezes a gente está num lamaçal que a gente não consegue escutar. E Ló estava nesse momento. Ele estava em Sodoma, o anjo dando recado para ele e falando para ele, apressa-te, rapaz. Não fica aí. Porque tem propósito. Porque você precisa entender que quando Ló estava lá, o anjo falando, você precisa entender que tinha alguém que orou por ele, que era Abraão. Abraão orava por ele. Enquanto eu estava no mundo, tinha joelhos orando pela minha vida. Tinha joelhos clamando pela minha vida. Aleluia. E aí você vai olhar e vai falar assim, mas calma aí. E Elias? Elias, o próprio Deus, estava clamando pela vida dele. Porque você vai ver no texto que vai dizer assim, ó, retira-te daqui, porque Deus estava com ele. Fortalecendo, clamando, intercedendo por ele, enquanto ele estava entregando a palavra. Então você vai entender que enquanto Ló está ali, tinha joelho dobrado. Você está aqui hoje, não é porque você por acaso, porque tinha joelhos que dobraram por você. Alguém orou pela sua vida, alguém clamou pela sua vida, alguém clamou pela sua história. Aleluia. Mas um dia, querido, um dia Deus me visitou. Deus. Teve um dia que eu estava dentro de casa. Uma segunda-feira, eu estava dentro de casa, sentado, aí eu senti alguém dentro da minha casa. E eu falei assim, alguém entrou aqui. E eu olhei, fui no quintal, olhei, não vi ninguém, eu falei, alguém está na minha casa. E fiquei ali comigo. Daqui a pouco eu olhei de novo, senti de novo a mesma coisa, alguém na minha casa. Eu afastado há muito tempo, não lia mais Bíblia, não orava, não sentia mais nada. Mas naquele momento ali que eu parei, eu falei assim, eu senti algo que eu já tinha sentido antes. Aí eu falei assim, eu sei quem está na minha casa. E eu comecei a fechar os meus olhos. E o Senhor começou a falar comigo, dizendo, rapaz, sai de Sodoma. Sai daí. Aquele momento eu tive uma força, eu abri minha geladeira, que ele foi dessa forma que eu estou lhe falando. Eu abri minha geladeira, tinha 2 latas de cerveja dentro da minha geladeira. Eu abri, joguei tudo para fora. E eu voltei, dobrei meu joelho e comecei a orar. Falei, Senhor, a partir de hoje eu estou voltando para a tua casa. A partir de hoje eu estou retornando para o teu evangelho. Aí eu fui lá no meu armário, achei uma Bíblia, preguei, minha filha passou. Ué, pai, você está lendo a Bíblia? Eu falei, tô. Que a partir de agora papai está voltando para a igreja. Aí quando minha esposa chegou, minha esposa falou assim, você está diferente, você está estranho. Eu falei, tô sim, vamos conversar. Sabe o que é? É que hoje Deus veio aqui na minha casa e disse para mim, olha, volta, sai daí. E eu tô te dizendo uma coisa, ó, tô voltando, tô indo pro reino. E ela falou assim, tô contigo, vambora. E eu falei, vambora então. E Deus foi sendo glorificado. Aleluias. Deus. Alamassubireg. Alamanchou calabassubireg. Elebicou nalabassubireg. Oh Deus. E ali eu falei, meu Deus, isso é muito bom. E eu falei, mulher, vamos começar a procurar então uma igreja. Vamos embora, aí fomos para uma igreja, não gostamos, minha filha, não, vamos lá para a igreja ali de Realengo, ali da minha avó. E fomos lá para a igreja que eu estou hoje, a Assembleia de Deus de Realengo, ali do pastor Sérgio. E ali chegamos, ficamos ali. E eu falava assim para Deus, eu sentei na igreja e eu falei assim, Senhor, o Senhor tem um ministério comigo. Desde 5 anos de idade, lá em São Paulo, quando um profeta falou, esse menino aqui vai ser pastor. Esse menino aqui vai ser pastor. E deixa eu entregar algo para você aqui. Todas as vezes que Deus falar para você algo assim, ó, que você vai ser alguma coisa, sabe o que Deus está querendo que você faça? Que a partir de hoje você se porte como tal. Se Deus falou para você que você vai ser missionária, se porte como missionária. Se Deus falou que você vai ser pastor, se porte como pastor. Se Deus falou que você vai ser evangelista, se porte como evangelista. Aquilo que Deus tem mandado te dizer, se porte como tal. Porque Ele vai fazer. Aleluia. E Deus estava, e eu olhei para a tribuna, e eu olhava os pastores, olhava os irmãos, falei, rapaz, eu não tenho como chegar ali nunca. Porque são irmãos antigos, são irmãos de ministério, pessoas já de cabelo grisalho, não desmerecendo, mas eu falei, não tem como.
eu nunca vou conseguir pregar nessa igreja. Aí Satanás, ele começa a trazer um desânimo no nosso coração. Você não vai mesmo não. E eu sentava no banco, ficava olhando, e engraçado que nesse tempo que eu estava em casa, eu comecei a orar. Comecei a orar e comecei a buscar o Senhor. E o Senhor começou a me dar umas mensagens de uma velocidade muito grande. E o Senhor me dava um monte de mensagem, eu ia anotando, eu tenho um caderno lá em casa, minha esposa sabe, que é cheio de mensagem. E eu comecei a escrever, eu falei, um dia eu vou usar isso tudo aqui. Deixa aqui. Aí minha sogra veio, olha assim, ó, eu estou trazendo as suas bíblias que você não queria mais, está tudo aqui, ó, guardei para você. Teus dicionários, teus negócios, está tudo aqui. E eu começava a estudar, meditar, lendo, escrevendo, e eu falei assim, olá, eu não prego. Não tem como. Mas um dia dos pais, eu não lembro qual é a data, qual é o ano que foi. Eu fui para a igreja com a minha família, a igreja lotada. Eu sentado no banco da igreja. E Deus naquele dia não me alertou em nada. Eu fui para a igreja como um dia normal. Sentei no banco, quem estava no banner para pregar o meu pastor. O culto foi uma benção. Aí de repente o pastor começou a pregar a palavra do Senhor. Do nada ele para. Ele fala assim, eu não vou pregar hoje. E eu falei, Deus, o que é isso? Eu não vou pregar hoje. Quem vai pregar hoje é o Gustavo. Aí Deus falou assim para mim, ó. Eu te coloco onde eu quero ou não te coloco? Eu faço o que eu quero fazer na tua vida ou não faço? E naquele dia eu peguei o microfone. A primeira vez que eu preguei depois de tanto tempo. E Deus me usou com uma autoridade. E foi uma benção o culto. Foi um milagre de Deus naquele lugar. Ou seja, Deus cumpriu uma promessa. Era Deus dizendo, eu estou abrindo portas que você não imagina. Aí hoje, para a honra e glória do Senhor, para resumir o testemunho, para a honra e glória do Senhor, hoje eu sou diácono da casa do Senhor. Hoje eu sou líder dos jovens, sou líder dos diáconos. Então, querido, Deus restaurou minha família, minha esposa está ali, minha filha está ali em cima. Deus hoje me deu tanta coisa. Deus hoje restaurou meu emprego, eu estou bem. Hoje eu e minha esposa, a gente não briga mais, não tem mais confusão. Por quê? Porque Deus, Ele faz aquilo que você não consegue fazer. Oh. Hoje eu tenho a minha família no altar do Senhor. Hoje eu estou no altar do Senhor. Olha o que Deus faz. Uma pessoa que não era nada. Uma pessoa que não era ninguém. Olha onde Deus me colocou. Na labaçube. Ela manchou calabaçube. Ela manchou calabaçube. Deus vai restaurar sua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você. Você que tem marido, filho longe da presença do Senhor, não se desespere não. Porque tem uma coisa que eu vou dizer agora. Ló não queria sair de Sodoma. Ló não queria sair de Sodoma. Ló queria ficar. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor faz assim, ó, vem cá meu filho, vambora. Vem cá meu filho, vambora, vambora, vambora. Tirou ele da cidade. Sabe por quê? É isso que Deus vai fazer com a sua família. Deus vai atrás. Deus vai pegar pela mão. Labassub régia. Alamanchou, calabassub régia. Oh, minha tia. Segunda-feira, quando eu recebi o telefonema da Kailin para me vir pregar aqui, Deus ele falou na hora comigo, você vai lá só por causa dela. E você vai entregar uma palavra para ela. Presta bem atenção na palavra do Senhor para a sua vida. Você tem orado, tem buscado ao Senhor, você sabe que você precisa de gente sentado nesse banco do seu lado. Entenda uma coisa, Deus vai trazer pela mão. Não quer vir, mas Deus vai trazer. Não quer vir, mas Deus vai colocar. Entenda o recado e a palavra do Senhor. Pode contar os dias, pode contar o tempo. Deus vai restaurar, Deus vai trazer de volta. Oh. Alabassub reg. Alamanchou calabassub. Alayamanchou calabassub. Tem um tempo de prosperidade chegando para a sua mão, meu tio. Alayamanchou calabassub. Multiplicação, tá entendendo? Multiplicação, labassub rega. Essa igreja aqui vai dobrar. Aquilo que você tem colocado pelas madrugadas, aquilo que você tem pedido ao Senhor, Deus está destravando portas. Deus está entrando em lugares que você nem imagina que Ele está entrando. Deus está fazendo coisas que você nem imagina que Ele está fazendo. Acredita no poder de Deus. Acredita nessa palavra. Deus está entrando com multiplicação. Multiplicação. E você vai entender o porquê que Deus está falando isso contigo.
Oh Deus, aleluia. Você pode glorificar ao Senhor, você pode adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia, glórias. Elias, ele saiu de Querite. Deus falou para ele: Elias, vai para Querite. Agora você precisa entender que Querite, para muita gente, Querite é um lugar complicado, porque Querite você tinha que ficar escondido. Querite era um lugar que você tinha que ficar escondido. Mas sendo que Deus estava preservando a vida do profeta. E Deus vai dizer para ele: fica em Querite, que lá tem pão, os corvos vão te sustentar de pão e água, de manhã e de tarde. E há de ser, que a minha tradução vai dizer isso, há de ser que haverá água do ribeiro lá. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Elias, você só vai saber se tem água se você for. Aprende isso aqui. Tem experiências que você só vai viver com Deus se você for. Se você ficar, você não vai viver. Se você ficar, será que é para mim ir? Você não vai viver. Imagina o povo de Israel, quando o povo de Israel começa a parar ali, em frente àquele mar vermelho, que Moisés começa a clamar. Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, se tu quer viver experiência comigo, não fica me clamando a mim não, manda o povo marchar. Por quê? Porque enquanto você está marchando, enquanto você está caminhando, enquanto você está vindo para a igreja, acreditando no poder de Deus, Deus vai abrindo portas, Deus vai abrindo mar, Deus vai fazendo coisas grandes na sua vida. Aleluias. Então Deus vai colocar Elias ali naquele lugar e vai dizer para ele: ó, fica aí, tem pão e carne de manhã e de tarde. Perceba que Deus não falou o horário para Elias, que os corvos iam vir. Falou para ele, ó, de manhã e de tarde. Perceba que Deus não vai falar o horário. Sabe o que Deus queria de Elias? Elias, você não está indo para ficar de férias, tem que ficar ligado no céu. Porque os corvos vão vir ou de manhã e vão vir de tarde. De manhã começa às 6 da manhã e termina às 11h59. De tarde começa meio-dia por volta de umas 18 horas. Então você tem que ficar ligado o dia todo. Será que os corvos estão vindo para trazer meu alimento? Ó, olhando para o céu. Mas tem a água do ribeiro para beber. Tem. Aí você vai lembrar de Gideão. Não se bebe. O crente, quando está ligado, ele não pode beber água assim. Tem que beber água assim, ó. Os corvos vão vir. Povos vão vir. Então você precisa estar olhando para o céu. Você nesse tempo de pandemia, você tem que ficar ligado. Porque se Deus está te preservando, se Deus está te escondendo, não é para você ficar em casa deitado, numa coluna de férias. Você que está em casa assistindo o culto pela live, que não pode estar aqui, não é para você ficar no culto deitado comendo pipoca. Isso não é coluna de férias, isso aqui é culto, isso aqui é lugar de adoração. Então, querido, fica ligado no céu. Porque enquanto você está ligado no céu, vem bênção para você. Aleluias. Elias, ele estava ligado. Elias, ele estava ligado, mas chega um momento que a água secou. Tem um momento que a água seca. Mas por que secou? Perceba que vai secar o recurso da terra, mas do céu, todo dia os corvos estavam lá. Todos os dias os corvos estavam lá. Interessante que Deus vai colocar Elias em Querite, que é perto do Jordão. Aí você precisa entender o tempo. Porque às vezes você não quer ficar em Querite, mas quer ficar em Jordão. Mas qual o problema de ir para Jordão? Problema nenhum. Você pode ir para o Jordão a hora que você quiser. Mas entenda só uma coisa. O endereço da provisão está em Querite. O endereço que Deus para os corvos é para Querite. Então se você está no Jordão e os corvos não chegam lá, não reclame. Porque a provisão está em Querite. Sabe o que Deus está te dizendo? Meu filho, não sai da onde eu te coloquei. Não saia da onde eu te coloquei. Desfaça a mala. Fica em Querite, porque é em Querite que eu vou te honrar, é em Querite que eu vou te abençoar, é em Querite que eu vou trabalhar na sua vida. É em Querite. É em Querite. E a gente às vezes não entende o processo. Porque entenda bem, faltou para Elias uma coisa. Faltou para Elias água, mas a palavra não faltou. Porque você vai perceber, e eu aqui já caminho para o fim, você vai perceber que Elias, ele está em Querite. Por que Elias era necessário ele ficar ligado? Porque a palavra, as oportunidades, ela vem para quem está ligado. Se Elias estivesse dormindo, se Elias estivesse desligado, Elias não ia nem perceber que a água tinha acabado. E não ia escutar a voz do Senhor.
Tem gente que nessa pandemia está desesperado porque não está escutando a voz. Porque, preste atenção, o ribeiro vai secar, mas Deus vai chegar para ele e vai dizer, retira-te daqui, vai para Sarepta, que lá providenciei uma viúva que te sustente. A palavra chegou, o direcionamento chegou. Então entenda uma coisa, você está em Querite, você está escondido, mas não perca a visão do céu. Por quê? Porque se você perder a visão do céu, se você não escutar a voz do Senhor, você não vai ver o recado, você não vai ver a provisão, você não vai ver a direção. E Deus está dizendo, está te dando uma direção. Fica em Querite, mas quando acabar a provisão, eu vou entrar com providência. Porque tem pessoas que estão achando assim, poxa, não tem mais picanha, não tem mais carne, não tem mais isso, eu estou indo para a igreja de ônibus, tive que fechar minha empresa, teve. Mas não vai faltar a palavra. Não vai faltar a direção de Deus. Não vai faltar a provisão do Senhor. Não vai faltar. Não pode faltar. Ah, Deus. Oh, aleluia. Mas é interessante, e aqui eu já começo a encerrar, que enquanto Elias, ele estava em Querite, tinha uma família em Sarepta. A mulher vai dizer para Elias o seguinte, eu não tenho como fazer um bolo para você, porque eu só tenho essa refeição, e eu vou fazer para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer. Aquela mulher naquele dia, ela acordou com esse pensamento, hoje é meu último dia de vida. Eu vou fazer essa comida aqui, e vou morrer. Tem famílias hoje que entraram aqui, achando que seria o último culto. Tem pessoas que entraram aqui hoje, achando que se Deus não mudar a história, acabou. Tem pessoas hoje que estão vivendo um quadro tão complicado, que fala assim, meu Deus, se o Senhor não mover hoje acabou. Mas Deus está te dizendo para você, acalma o teu coração. Porque enquanto aquela mulher estava caminhando, falando assim, hoje eu vou pegar o último graveto, e vou morrer, vou cozinhar e vou morrer. Deus estava falando com um profeta lá do outro lado, dizendo, ei meu filho, levanta, vai para Sarepta, tem uma viúva que vai te sustentar. Agora olha o rolo que Deus às vezes nos coloca. Olha o rolo que às vezes Deus nos coloca. Porque a mulher está dizendo que vai morrer. Mas para Elias, ele está dizendo, ela vai te sustentar. Você precisa entender esse Deus. Você precisa entender esse Deus, porque esse Deus às vezes ele é assim, ele nos coloca nos rolos. Mas isso não é para você, para te confundir, não, isso é para te fortalecer. É para aumentar a sua fé. Aí lá vai Elias, achando que ia chegar lá, a viúva ia ter o que dar para ele. Aí ele vai pedir à mulher o que ele precisava, queria água. A mulher tem água, vai dar água para ele, ia pegar água, ele falou assim, opa, faz um bolo para mim. E ela vai dizer, eu não tenho, eu só tenho um bocado de farinha. Glória a Deus. Mas sendo quem estava ali era Elias. Você precisa entender que profeta era a representatividade de Deus na terra. Então quem estava falando com ela era o próprio Deus, pedindo para ela, faz para mim primeiro. Você precisa entender isso, porque quando você faz para Deus primeiro, Deus ele faz para você muito mais. Muito mais. Sabe o que Deus vai nos ensinar? Enquanto a gente cuida do que é de Deus, Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai cuidar da sua parentela. Aí você vai lembrar de Raabe. Raabe vai esconder os espias. Quem eram os espias? Os espias naquele momento ali era a representatividade de Deus. Ele vai esconder ela. Aí o que Deus vai fazer? Vou também ajudar ela. Vou abençoar ela. Deus vai abençoar a geração dela. A mulher era, sabe o que era a Raabe era? Raabe era prostituta. Mas quando você chega em Hebreus, ela está lá na galeria da fé. Que Deus é esse? Você pode aplaudir esse Deus? Um Deus que te tira do nada e faz você chegar no ápice. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Com a permissão do pastor, eu queria que vocês ficassem de pé nessa noite. Queremos o teu nome engrandecer.